Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje falaremos sobre essa fase difícil que todo cristão passa, que é a fase onde a gente se encontra no deserto. E para o vídeo de hoje, eu vou trazer um pouco da história de Moisés e do povo israelita, tá? E para você que chegou agora, que ainda não me conhece, eu me chamo Nicole. E aqui eu trago um capítulo da Bíblia ou uma história para que juntos a gente tenha reflexões que possam ser usadas para o nosso cotidiano e que de fato possamos viver a palavra do Senhor no nosso dia a dia. E eu já quero agradecer já aos 40 irmãos que estão aqui reunidos para ouvir essa palavra. Muito grata. E só Deus mesmo para fazer certas coisas. Então, vamos de irmos pro capítulo principal. Eu quero trazer uma introdução aqui para vocês. A fase de deserto é uma fase onde a gente sente uma solidão, né? São dificuldades, é uma provação mais intensa. E que tudo que poderia acontecer em um ano na tua vida resolve acontecer naquele momento, né? É como se o mundo resolvesse cair na tua cabeça naquele momento. E aí vem misturado de emoções que a gente não sabe descrever. E é como se a fase de deserto te trouxesse tudo de uma vez. Tudo que você não precisava de uma vez. O deserto, ele é um lugar de teste e aprovação. Foi o caso de Moisés, Elias e de Jesus, né? Que até Jesus também passou pelo deserto. Aliás, eu tenho até um vídeo aqui no canal que fala sobre quando Jesus ele estava no deserto. Eu vou deixar no link aqui embaixo. E o propósito do deserto é o refinamento da fé. É um momento de dependência, sabe? Dependência de Deus, dependência dele, da palavra dele. É um momento onde você não tem mais ninguém, você sabe que você não tem mais ninguém para poder recorrer. E é nesse momento que você sente fraco, que a palavra do Senhor, ela vai te dizer. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, vai dizer: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, no momento que você mais está fraco, que o poder de Deus ele vai se manifestar na tua vida. E aí é um novo nível, né? Você avança de fase, você se sente mais forte espiritualmente, você cresce mais espiritualmente. E começa, né, ali a viver as missões que o Senhor tem para a tua vida, depois que você passa do período do deserto. Então eu quero te pedir para você abrir o seu coração para receber essa mensagem antes de tudo. Pega a Bíblia, pega papel, pega caneta, porque a gente vai fazer anotações e é muito bom a anotação para você mesmo se consultar ali depois. Abra suas Bíblias em Êxodo, capítulo 16. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto a panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto, para matar-nos de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E o ponto que eu quero trazer primeiro é sobre a história de Moisés, né? Moisés, ele foi um homem que ele já foi rejeitado antes mesmo dele nascer. Antes de Moisés nascer, Moisés tadinho já era rejeitado. Em Êxodo capítulo 1, versículo 15, vai nos dizer assim: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o da outra Puá, e disse:
quando ajudastes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, mata. O rei deu a seguinte ordem: olha, quando o filho do pessoal lá de Israel estiver ali dando à luz, se for homem, na hora do parto, quando a criança nasceu, você vê, se for mulher, pode deixar viva, se for homem, pode matar. E Moisés foi filho do povo de Israel. Só que as parteiras também temiam o Senhor, ou seja, elas não fizeram o que o rei havia mandado, porque elas eram tementes a Deus. E aí não é, quando você é temente a Deus, não é qualquer proposta que te abre os olhos, independente se é de rei, se é de uma pessoa que tem uma autoridade, se é algo que vai contra os teus princípios, os teus valores, o que a palavra do Senhor diz. A resposta é não. E o ponto que eu quero trazer sobre essa reflexão sobre Moisés é que talvez você também tenha esse sentimento de rejeição dentro de você. E aí, às vezes, você já ouviu alguém dizer, sua mãe dizer que tomou remédio pra você não estar aqui, que queria te abortar, que você não foi planejado, e você já cresceu com esse sentimento de rejeição. E aí hoje você se depara com um momento de deserto, ou seja, você pensa assim, já não era pra estar aqui, já não me queriam aqui, e eu ainda tô passando por isso, pra estar vivendo tudo isso aqui que eu tô vivendo, é melhor morrer de uma vez. Porque é essa a sensação, né? Quando você já vem de alguns traumas, de algumas feridas de rejeição, o sentimento é literalmente esse, era melhor que eu nem estivesse aqui, não vai fazer falta. Porque a sensação de deserto, gente, ela vem com muitas feridas, muitos traumas. E na nossa cabeça o cenário ali já é um caos. Mas calma, que da mesma forma que Deus já tinha uma missão para Moisés, ele também já tem para a tua vida. E a missão de Moisés era libertar o povo israelita lá da escravidão do Egito. Né? Lembra quando José foi governador, a família dele veio pro Egito. Só que os anos foram se passando, né? O pessoal foi morrendo, a geração foi se acabando, no sentido de, né, dali da família deles. Vieram outros reis. Só que o povo israelita, ele cresceu muito, parecia que se multiplicava cada vez mais. E aí o pessoal do Egito ficou com medo de que quando acontecesse alguma guerra, o povo israelita se juntasse, né, com outro povo para poder acabar ali com eles, né? Só para dar um enredo aqui na história. E aí Moisés foi chamado por Deus para poder libertar o povo dele lá da escravidão do Egito. E aí você pode pensar assim, mas para Deus ter uma missão dessa, né, para Moisés, ele era o cara, o confiante, né, cheio de habilidade. Não. Êxodo, capítulo 4, versículo 10 e 12. Então disse Moisés ao Senhor: meu Senhor, eu não sou homem eloquente nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Se eu não me engano, acho que Moisés era gago, alguma coisa assim. Aí o Senhor diz para ele, né, no versículo 12: vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Quem te prometeu garante. E aí você pode se encontrar na mesma situação. Moisés, ele era inseguro sobre suas habilidades, ele não se sentia capacitado para liberar um povo de uma escravidão. Se ele não sabia se comunicar, como é que ele ia chegar pro rei lá do Egito e falar assim: o meu Deus mandou liberar todo mundo. Ele não se sentia capaz disso, mas é exatamente com essas pessoas que o Senhor usa para fazer coisas sobrenaturais. E aí Moisés foi com a cara e com a coragem, né? E aí começa todo o viver de Moisés, né? E os milagres que foram realizados através de Moisés. Deus aparece para Moisés dentro de uma sarça ardente que não se consumia, chamando ele para poder libertar o povo israelita. Teve também o cajado, que se transforma em serpente. A demonstrar o poder de Deus a Faraó e aos israelitas, Moisés lança seu cajado ao chão e o cajado se transforma em serpente. Teve também a mão leprosa e curada, né? Esses foram os milagres que o Senhor estava dando ali autoridade para Moisés fazer, para poder demonstrar o poder de Deus sobre a vida dele. Moisés colocava a mão no peito e ela ficava leprosa.
botava de novo e ela era curada. E aí veio as pragas do Egito, porque Faraó não queria liberar ninguém. E aí quando finalmente Faraó liberou o povo do Egito ali junto com Moisés, deixou eles irem, né? Durante ali todo o escape, o povo começou a vir perseguindo eles. E aí aconteceu o milagre dos milagres sobrenaturais, que eu tenho certeza que você já ouviu falar, que foi quando Moisés, com a direção de Deus, com a orientação de Deus, ele simplesmente abriu o mar vermelho. E o povo passou em terra seca. Gente, que milagre! Que milagre! E todos esses milagres foram fundamentais para que o poder de Deus fosse manifestado e o povo israelita tivesse fé, né? Um pouco mais de fé em Deus. E aí a gente volta lá pro nosso capítulo principal, que foi o capítulo 16. O povo reclamando. E aí Deus fala, vai mandar o pão, só que o pão, ele é diário. Não é à toa que a oração do Pai Nosso é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí esse capítulo, ele fala muito sobre a segurança em Deus, né? Porque eles esqueceram rapidamente de todos os milagres. E na primeira dificuldade que estiveram, começaram a reclamar, começaram a murmurar. E muitas vezes a gente acaba fazendo isso, sabe? Esse é um erro nosso, que Deus, ele faz de tudo pela gente. Ele tá ali provendo tudo, tá abrindo o mar pra gente passar, tá tirando a gente das dificuldades. Mas na primeira dificuldade que a gente encontra, a gente acha que Deus não vai resolver, sendo que Ele vai. E é por isso que a gente tem que confiar, porque a fase do deserto, ela nos desafia a manter a nossa fé em Deus, a confiar mais em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. E aí tem a questão da provisão divina. Deus promete prover o pão do céu para os israelitas, mostrando que o Senhor, ele se importa com as nossas necessidades diárias, mesmo nos momentos difíceis. Deus usou a provisão do maná diário para testar a obediência e a fé deles. E a fase de deserto, ela é uma ótima oportunidade para a gente fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa obediência a Deus. Será que você realmente está obedecendo Ele no que Ele está falando contigo? Ele está falando para você não se preocupar. Você realmente não está se preocupando? Sabe? A gente precisa medir até que ponto é uma preocupação normal, até que ponto está virando uma ansiedade, até que ponto está ultrapassando, sabe? Até que ponto você está confiando, até que ponto... Tem uma parte, né, do capítulo que ele fala: antes tivessem deixado a gente lá no Egito, que lá a gente comia panela, a gente comia carne, né, a panela cheia de carne, pão, a gente se fartava. E muitas vezes a gente é assim. A gente tá passando por esse deserto, aí a gente lembra em um momento em que talvez você não fosse cristão, né? Ou em algum outro momento em que você estivesse, sei lá, ganhando bem, com muito dinheiro, muita fartura dentro da tua casa. E aí você se depara com um momento onde você está vivendo um deserto com Deus. Então, se fosse tão bom assim, você não teria saído de lá. Se tudo porque teve uma viradinha de chave. Todo mundo sabe que quando a gente busca o Senhor, tem uma viradinha de chave. Raramente uma pessoa busca o Senhor por amor e por amor permanece. O que eu tô querendo dizer com isso? Normalmente, quando a fase tá boa, a gente tá lá aproveitando a nossa vida. Mas quando as coisas caem, quando tudo começa a desabar, a gente vai pedir socorro. Certo? E aí a gente vai buscar o Senhor. Aí quando as coisas começam a dar uma melhoradinha, tu começa a se esfriar. E aí o Senhor vai lá e te coloca no deserto de novo. E você precisa aprender a viver com coisas boas, porque senão você também vai viver no deserto. Entende? Se você é uma pessoa que você, quando você tá bem, você esquece de Deus, então Deus tem que trabalhar contigo sempre no deserto. Entende? Tudo a gente precisa tentar ter um olhar 365. Esse deserto aqui que eu tô passando, o que eu preciso aprender com esse deserto? Será que eu preciso fortalecer minha fé? Será que eu preciso ser obediente? Será que é algo que eu não tô renunciando? Né?
Porque o deserto, ele prepara a gente para as nossas missões, os nossos propósitos. Só que se você não aprender a lição que você precisa, tu vai ficar vagando. E um outro ponto que eu quero lembrar pra vocês: o povo de Israel não entrou na terra prometida não, tá? Não porque Deus desfez a promessa dele. Não. Porque eles murmuraram. Eles não confiaram em Deus. E eles não viveram o que era para viver na presença de Deus. Eles não viveram as promessas deles. Então talvez tenha uma promessa para tua vida e você tá aí achando que aconteça o que aconteceu, eu vou viver a promessa. Não. Tu vai viver a promessa se tu estiver firme. Se você não estiver firme, você não vai viver a promessa de Deus. A mesma coisa o povo israelita. Ficaram vagando no deserto por 40 anos, até que o último da geração morresse, e somente Josué e Caleb foram os únicos que foram escravos lá no Egito, foram libertados, que entraram na terra prometida, porque foram os dois únicos que confiaram em Deus. Os únicos. A tua promessa não depende de fulano nem de ciclano. Só depende de você. Moisés viveu a missão dele. Moisés liderou um povo. Moisés recebeu os 10 mandamentos, né? As leis lá, os mandamentos. Moisés via Deus, Moisés falava, Moisés era assim com Deus. Moisés viveu a missão dele com a cara e com a coragem. Ele realizou milagres. Um homem que tinha medo de falar com o faraó. Não só falou, como libertou o povo dele. Como levou o povo ao deserto. Como abriu o mar vermelho. Transformou mão, serpente. Tudo que ele poderia fazer, ele fez. Ele viveu a missão de Deus. Com a cara e com a coragem. Só que o povo israelita não viveu a promessa de Deus. Então você tem dois caminhos quando você está no deserto. Ou você se entrega e não vive nada, ou você, com a cara e com a coragem, você vive. Senhor, não estou entendendo o que está acontecendo. Aconteceu uma situação na minha vida, deve ter umas 2 semanas. Depois, melhor, eu conto o meu testemunho para vocês. Mas eu tô passando pela mesma situação. Passei, né? 2 vezes. E eu comecei a questionar. Só que um dia antes eu tinha orado. Eu falei, Senhor, eu entrego o meu caminho em tuas mãos. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. E no outro dia eu passei pela situação. E eu comecei a chorar, comecei a questionar. Eu falei, Senhor, de novo não. Por que essa situação? De novo? E eu na minha cozinha, eu senti o toque do Espírito Santo me falando assim: para de questionar, só confia. Porque o Senhor, Ele conhece o coração de cada um. Ele sabe onde tocar. Ele sabe quando Ele quer te dar um puxãozinho de orelha, Ele sabe no que mexer. E eu sou uma pessoa que eu questiono muito, mas não é nem que eu questiono por mal. É que eu tô num momento em que eu não quero mais perder tempo na minha vida, sabe? Eu tô muito aberta, eu tô muito desapegada, assim, se tu quiser tirar essas pessoas da minha vida, tu tira. Se eu tiver que abrir mão disso, tu me fala. Se eu tiver que parar de ir ali, eu vou. Então, assim, eu não quero perder tempo. Então, o meu questionamento era justamente por ter medo de não fazer parte da minha vida, não fazer parte do meu propósito que Ele tem pra mim. Então eu falei, Senhor, por quê? E Ele falou, para de questionar, só confia. Então, eu lembrei que um dia antes eu tinha entregado o meu caminho pra Ele. Ou seja, se aquilo ali estava acontecendo, tinha um motivo. Então vai ter muitas coisas na nossa vida que a gente não vai entender. Vai ter situações que você realmente não vai entender e tá tudo bem. Você só precisa confiar. Se você pegar a tua espada e ler, você vai ver que a única coisa que o Senhor te pede é obediência, é fé, é você deixar a si próprio e viver para Ele, conhecer a palavra dEle, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ou seja, o que o Senhor tem para nossa vida é o que ainda nem chegou no nosso coração. A palavra do Senhor fala que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem é o que o Senhor tem para a vida dele. Ou seja, gente, a fase de deserto é uma fase que todo mundo vai passar, não adianta. E talvez nem seja uma vez só, mas todo mundo que tem uma missão passa por esse deserto. Então não se preocupe se você está passando. É sinal de que tu tem uma missão, só confia.
ora, pede sabedoria, medita na palavra dia e noite, medita dia e noite, dia e noite. Se às vezes você fala assim, ai, o Senhor não fala comigo, e tu nem lê a Bíblia. Ou não sei se você vai pra igreja, sei lá, às vezes tua igreja, eu não sei, 2 dias na semana, 3. Você lê a Bíblia só quando tá lendo a igreja. Como é que você quer que o Senhor fale contigo assim? Como é que você quer casar com uma pessoa que você não tem relacionamento? Entende? Entende que é a nossa busca, é a nossa entrega. Mas, olha, fica firme, porque a gente vai viver as promessas de Deus pra nossa vida. E eu espero que você viva o seu deserto agora de uma forma diferente. Muda a palavrinha deserto e fala gerando testemunho. Estou gerando meu testemunho. Porque o que eu tô passando vai ser gerado um testemunho. Quando a gente não passa mais por dificuldades, a gente tá gerando testemunho. Entende? E eu quero te agradecer a você que ficou aqui até agora e dizer que se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, porque aqui eu trago um capítulo, uma reflexão pra gente. Então, se você quer aprender mais da palavra do Senhor, eu tô aqui pra poder te ajudar. Comenta o que você achou, curte o vídeo, porque o YouTube entende que é um conteúdo relevante e vai entregar para mais pessoas. E comenta aqui algum capítulo, alguma história, porque de repente eu posso usar o seu comentário para fazer um novo vídeo, para trazer uma nova reflexão, tá? E, enfim, fiquem com Deus, que vocês tenham saído daqui muito edificados, em nome de Jesus.